Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como se organizar financeiramente e de como economizar na hora da reforma. Reformar um imóvel é um desejo muito comum, mas que muitas vezes pode se tornar um desafio devido ao orçamento. Por isso eu estou aqui com a Maria de Fátima Esproges, professora de Economia da Unimetrocamp. Professora, na maioria dos casos, a ideia de começar uma obra vem acompanhada com as dores de cabeça relacionadas às preocupações financeiras, né? Mas é possível economizar na reforma sem estourar o orçamento? É uma pergunta muito importante, principalmente porque nós sabemos, né, que tudo aquilo que nós vamos promover de mudanças dentro da nossa casa vai impactar no orçamento familiar, envolve custos, mas nós podemos sim, com algumas estratégias, nós podemos fazer obras, fazer melhorias, fazer mudanças dentro da nossa casa, pouca coisa ou muita, desde que a gente siga algumas regras e algumas estratégias, que dá certo. E quais seriam essas estratégias? Qual que é o primeiro passo para evitar essas dores de cabeça? Bom, nós sabemos que qualquer obra dentro de uma residência, ela exige, primeiramente, né, o ponto inicial ali, o ponto de partida, é as pessoas envolvidas dentro da casa elaborarem um planejamento, um plano de trabalho. Então é muito importante que dentro desse planejamento, a pessoa, a família, aqueles que estão envolvidos, olharem, né, primordialmente o desafio que vai ser a obra, a reforma dentro da casa, ou é somente do lado de fora da casa, vai acontecer com a família morando dentro da casa, esse já é o maior desafio por conta de transtorno, por conta de sujeira, por conta de problemas que pessoas da família que podem ter algum tipo de alergia, e isso vai trazer muito mais dor de cabeça do que alegria. Seja a pintura de uma porta, que seria, nossa, mas é uma coisa tão básica, mas pode trazer uma dor de cabeça. Então, começar, né, organizando todas as etapas desse processo através de um planejamento. E esse planejamento é muito importante que ele tenha alguns elementos como a disponibilidade financeira, a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de profissionais, que seja levantado uma série de informações com relação aos custos, que eu vou poder, né, vou passar para vocês algumas dicas, né, com relação tanto a profissionais quanto a materiais e a obra de uma certa forma, porque a gente sabe que imprevistos podem acontecer a todo tempo. Como é que eu vou mitigar ou como é que eu vou evitar esses imprevistos? A partir do momento que eu vou colocar isso num papel através de um plano de trabalho. Então, professora, definir um orçamento realista conforme o momento atual da pessoa, da família, é importante. Também é importante entender como baratear a reforma. Como que seria isso? Então, nós podemos pensar, né, como todo o projeto, toda a obra, o maior impacto é o financeiro, a família, elaborando esse plano de obra, esse plano de reforma que ela vai fazer, primeiro detalhe, a primeira dica que eu posso dar é o que é que você realmente, assim, qual a intervenção que você quer fazer dentro da sua casa? Qual é o tamanho da obra? Qual é o tamanho da reforma? É teto, chão, parede, é porta, é hidráulica, é elétrica? Quais são as intervenções que você vai fazer? Então, pontuar primeiro todas as intervenções. Aí pode ser que a pessoa até se assuste e fala, nossa, eu não imaginava que tinha tanta obra para fazer em casa. E aí você começa a pontuar aquilo que é primordial, aquilo que envolve a segurança da casa, da família, o bem-estar. Depois, dentro dessa escala, você começa a levantar as informações de custo de cada uma delas. Então, bom, mas essa etapa é a primeira, mas a mão de obra é mais cara, porque, por exemplo, eu vou ter que levantar uma parede externa, possivelmente precisa de um alvará da prefeitura, possivelmente precisa de um arquiteto, de um engenheiro. Isso vai trazer um custo maior para a pessoa, para a família. Não, então a obra é só interna, mas envolve a questão hidráulica. Então a gente sabe que quantos dias da semana a família vai ficar sem acesso à água
para poder fazer esse trabalho. Então, assim, a partir do momento que você identifica, né, as intervenções que você vai fazer dentro da casa, ou que necessita, é importante você colocar uma escala de prioridade e começar a definir cada uma dessas. O que é primordial e o que é secundário, porque tudo isso vai impactar no orçamento. A partir daí, bom, qual é o orçamento que nós temos da casa, da família, para absorver esse projeto como um todo? Olha, a gente precisa fazer 10 coisas, só que só tem dinheiro, recurso para fazer uma. Qual dessas 10, essa uma que é mais importante nesse momento, né? Que nós podemos fazer dessa forma, o que vai ser mais importante. E a partir daí a gente começa então a levantar preço de material, de mão de obra, a disponibilidade de mão de obra próxima, até para baratear toda a operação. É super importante acompanhar essa obra, aprender um pouco sobre essa obra, né, para você saber se realmente aquilo que o profissional prometeu entregar realmente está sendo cumprido. Então, existem muitos vídeos tutoriais que não que a pessoa vai passar ela fazer a obra, mas a partir do momento que a pessoa assiste 1 ou 2 vídeos sobre um determinado tema de obra, né, de serviço de uma casa, ela olha o profissional ali, opa, eu tenho condições de fazer uma pergunta se aquilo ali realmente procede, não procede, para não ter o quê? Problemas futuros. E professora, a escolha dos materiais até o calendário com o cronograma de cada uma das etapas da obra é importante? Muito importante, porque quando você monta esse cronograma, você, como todo projeto, ele tem que ter começo, meio e fim, porque senão você acaba tendo uma obra faraônica e você tinha um orçamento de R$2.000 para um serviço pequeno e ele, como ele não acaba, você perde o controle, vai né? Perdendo o controle e aí começa a faltar dinheiro, aí começa a utilizar cartão de crédito e a buscar dinheiro emprestado, porque aquela obra não pode parar e tem a mão de obra te cobrando pelo serviço. E aí começa todo o desespero, né? Porque o que mais vai pegar ali não é a obra inacabada, mas é a preocupação em honrar o compromisso financeiro. E professora, comparar os orçamentos é importante? Com certeza. O ideal é que a gente faça, no mínimo, 3 orçamentos, seja de material em lojas de bairro, lojas grandes como grandes centros, fazer comparativo de preços de materiais, de marcas de materiais, como também de mão de obra. Isso é super importante. Você buscar o custo da mão de obra individual, pode ser um profissional MEI, ou pode ser um profissional autônomo, como também de pequenas empresas que fazem obras de uma forma geral. É muito importante. E um gasto que as pessoas muitas vezes desconhecem é que em todo esse tipo de serviço, ela tem que colocar nesse cronograma financeiro 10% sobre o total de material e o total de mão de obra, tem que considerar 10% de fundo de reserva para as emergências. É isso que eu ia perguntar, como se preparar para as imprevistas. Exatamente. Então você tem que, nessa planilha de materiais e de mão de obra, você tem ali o orçamento que você fez. Em cima dessa somatória, você calcula 10% que é para essa margem de segurança, porque vai acontecer. Ainda mais em obra, né? A gente sabe que obra, principalmente por fatores externos, alheios à nossa vontade, né? Então, você contratou um profissional, começou a chover, ele está contratado, ele vai ficar parado. E aí? Ele vai querer ganhar. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido, mesmo que seja um contrato simples entre você e aquele profissional ou empresa, tem que estar muito claro o que tipo, né, de acerto contratual ali com relação a essas variações que pode ter, porque ele não quer perder e você também não pode ficar com o prejuízo. E professora, aproveitar as promoções da questão dos materiais de construção é legal também?
Nossa, fundamental. Aí entra essa questão da economia. Então, quando você está lá fazendo a sua pesquisa de preço de materiais, então eu já tenho no meu cronograma o que eu quero fazer, que obra que eu quero fazer. É uma simples pintura, ou é trocar um piso, ou é a fachada da casa? Então, muito bem, eu já sei o que eu preciso. E um detalhe importante, quando eu vou buscar fazer esses orçamentos e até para buscar essas promoções, eu tenho que ter num caderninho a metragem. Então, a metragem do cômodo que eu vou pintar, a metragem do piso que eu vou trocar. Tudo na ponta do lápis. Tudo na ponta do lápis. Ou seja, eu vou trocar a janela, eu tenho que ter certinho anotado qual é o tamanho, porque senão eu vou ter que quebrar a parede, porque eu comprei uma janela maior, ou eu vou ter que colocar tijolo para fechar a janela, porque eu comprei menor. E aí, é nesse momento que eu vou nas lojas, né, especialmente as grandes redes, que eu vou buscar, então, aquelas promoções. Então, às vezes tem aquele, nossa, eu preciso de um lote pequeno de piso e ela está fazendo uma queima de estoque de piso de boa qualidade, de um PI de boa qualidade para piso externo, por exemplo, pela metade do preço, e eu perdi essa oportunidade porque eu não tinha anotação na mão e eu não observei. Com certeza, é uma das formas de você economizar. Você orçou 10 mil, fazendo um pouquinho de cada uma dessas tarefas, você começa a reduzir 500, 1.000, isso vai fazer diferença no final, que vai ajudar ali no churrasquinho de inauguração. E professora, a gente está falando de economizar, mas nem toda economia vale a pena, né? Então, onde não vale a pena economizar na hora da reforma? Porque isso pode ser uma dor de cabeça no futuro. Toda obra a gente tem aquela que a gente enxerga e aquela que está escondida, que é estrutural. Então, eu não posso economizar e colocando material hidráulico com emenda ou de material hidráulico, canos e juntas e qualquer de válvulas que ficam dentro das paredes de segunda mão ou usada, fazer emendas, porque com o tempo, e a gente sabe que todo prédio, toda a construção sofre oscilações, principalmente se ela está numa região que passa muito ônibus, muito caminhão. Então, se você tem todo o encanamento da casa e economizou com um monte de, esquentou o cano, colou, pôs uma cola e está dentro da parede, com o tempo aquilo ali vai rachar. E aí você pode ter um prejuízo muito grande. Então, obras que envolva parte hidráulica, parte elétrica, então utilizar material de qualidade adequado justamente para não ter problemas, né, com aquilo que está escondido, assim, seja com piso, seja essa parte estrutural, não pode ter economia. Não vamos chamar de gastos, é um investimento em segurança, em qualidade que você não vai gastar lá para frente e depois. Economiza naquilo que você pode deixar, né, que é vamos dizer, uma perfumaria ou alguma coisa que pode ser uma segunda linha, alguma coisa assim, mas aquilo que envolve segurança, jamais trabalhar com produtos sem qualidade. E professora, o faça você mesmo. Essa questão também vale na reforma? Projetos simples como pintura, instalação de acessórios, é uma forma da pessoa economizar também? Com certeza. Primeiro porque você economiza no material. Existem muitos tutoriais, vídeos no YouTube, de uma forma geral, que ensinam. Eu acho muito positivo. Traz economia, a família se envolve, se integra, você consegue trabalhar a limpeza, o seu tempo, né, de obra, o sábado e domingo que você teria que pagar mais caro por uma mão de obra terceirizada. É super válido porque tem muita coisa que pode ser feita por você mesmo. Lixar uma porta, lixar um portão e colocar a família toda ali para trabalhar junto. Isso é importante. Professora, muito obrigado por todas essas dicas importantes. Eu espero que o pessoal que está em casa tenha anotado tudo, principalmente nessa hora de fazer a reforma da casa, eles tenham compreendido todas essas dicas de como economizar e de como se organizar financeiramente. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, pessoal, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e toda a programação da TV Câmara Campinas no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.